Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, antes de mais nada, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu queria que você parasse aí um pouquinho de fazer o que você está fazendo, se for possível, e prestasse atenção nessa criatura. Por favor, preste atenção, porque o que ela vai falar, de repente vai encaixar perfeitamente com a sua situação. De repente você vai saber o que você vai fazer para também receber o que ela recebeu. Vamos assistir, por favor, agora. Meu nome é Mônica, tenho 44 anos. Vim ao mundo já rejeitada, porque meu pai, ele não aceitou quando soube que ia ter outra menina. Então, assim, minha mãe conta que eu não tive o carinho dele. Aos 8 anos de idade, né, com todo aquele sofrimento, eu fui abusada. E através daquilo, eu tive coragem de contar para uma vizinha, né, o que estava acontecendo, porque eu estava com muito medo, assustada. E ela pediu para eu contar para minha mãe. Só que minha mãe, com medo, não quis acreditar. E foi uma porta que eu falo que o mal entrou para colocar muita raiva, né? Porque aquelas pessoas que era para me amparar, que era para me ajudar, cuidar de mim, eu vi que eu não tive. Então eu fiquei muito magoada e eu acabei saindo de casa. E fui morar na rua, né? E eu conheci pessoas na rua que me ensinaram de tudo. Tanto me prostituir, como ser usuária de droga, né? Comecei cheirando cola, e da cola eu comecei fumando maconha, mas até meus 13 para 14 anos, eu conheci um rapaz que na época ele tinha a idade da minha mãe, eu engravidei da minha primeira filha, e na minha resguarda, porque eu não entendi o que era isso, né? Porque eu não tive minha mãe ali para me orientar, eu engravidei de novo, de outra filha. E essas duas meninas veio para adoção. Ali foi meu fundo de poço como mãe, porque o que eu não tive com a minha mãe, eu queria dar para elas, mesmo sendo uma criança. E foi muito difícil, porque mais uma vez eu fui atrás da minha mãe para ela me ajudar a eu pegar minhas filhas. E ela falou que eu não tinha estrutura para criar aquelas meninas e nem ela também. Então ali eu fiquei com mais ódio ainda da minha mãe. A minha vida foi odiar a minha mãe. E depois que tiraram elas de mim, aí eu me joguei de cabeça na vida. Aí meu objetivo, meu foco de vida, não era nem viver para ter minhas filhas mais. Meu foco de vida era viver para matar meu pai e minha mãe. Eu falei que enquanto eu não matasse eles, eu não ia sossegar. Eu cheguei no portão da casa dela e eu apontei o dedo para ela e falei assim: a senhora pode escrever o que eu estou te falando. Antes de eu morrer, eu vou descontar todo o meu sofrimento, eu vou descontar na senhora, eu vou matar a senhora. O crack foi meu fundo de poço. Eu fazia de tudo pelo crack. Eu vivia pro crack. Eu não comia, eu trocava um prato de comida pelo crack. Eu fui presa a primeira vez, eu fiquei pela minha própria mãe de novo. Porque a casa dela foi assaltada e a minha irmã mais velha e ela chamaram a viatura para me buscar, falando que eu que tinha entrado lá e roubado, e eu chorando, jurando que não foi eu. Então ali eu fiquei com mais ódio dela ainda, sabe? Acho que eu nunca odiei uma pessoa tanto igual eu odiei minha mãe. E aí ele me colocou numa sala, estava algemada. Eu falo que a cadeia não foi meu fundo de poço, meu fundo de poço foi o crack. Eu falo que a cadeia foi minha salvação, para mim não matar minha mãe.
E num dia muito revoltada, já pensando até em me matar, porque não via nenhuma luz para mim, nenhuma expectativa de vida. Onde eu estava tinha uma televisão, e aí, uriçado que eu estava louca para usar uma droga, mas não tinha. Eu liguei a televisão bem baixinho para não atrapalhar quem estava ali comigo. E aí, nunca tinha assistido esse programa. Estava procurando ali o que assistir. E nisso entrou o programa Fale Que Eu Te Escuto. E até então, no momento, eu fui até para mudar o canal. E na hora que eu fui, o bispo Clodomir virou para... Falo que ele virou para mim, né? Ó, você que vai mudar de canal, não muda não. Deus quer falar com você. Ainda até debochei, falando, que Deus é? Esse povo é tudo doido. Mas aí ele falou uma coisa assim que me chamou a atenção. Ele falou assim, ó, você que está aí pensando em se matar, que você acha que para sua vida não tem mais jeito, sua mãe, seu pai, sua família pode ter te abandonado, mas o meu Deus não te abandonou. Ele falou, você pode não acreditar, mas eu acredito por você, ele falou. Eu só quero 1 minuto da sua atenção, ele falou. Se o Deus que eu sirvo, se ele não fazer nada agora, aí onde você está, no hospital, num presídio, onde você estiver, num barraco, numa favela, ele falou, eu deixo de pregar a palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração e quero que você ponha a sua mão junto na minha mão. E ali naquela oração, eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Mas se esse homem, o que ele está falando é verdade, me tira desse sofrimento, ou então me mata. E eu abracei aquela oração, sendo a minha última saída. Eu falei para ele, me ajuda a eu perdoar quem me fez tanto mal. Eu não quero mais essa vida para mim. E acabando aquela oração ali, eu falo que eu não fui batizada com o Espírito Santo. Ali nasceu uma certeza de uma mudança de vida. E foi questão de dias, a moça chegou lá e falou que eu ia sair. Em primeiro lugar, não fui querer informação de filho, de mãe, de ninguém. Eu fui na igreja. Eu falei para Deus, se Deus me tirasse dali, que o primeiro lugar que eu ia era na casa dele. E foi assim que eu fiz. Cheguei na igreja, contei pro pastor o que aconteceu. Eu falei para ele que eu queria me batizar nas águas. Aí ele falou, você tem que receber o Espírito Santo, né? Mas para a senhora receber o Espírito Santo, a senhora tem que liberar o perdão para quem te fez tanto mal. No outro dia eu já acordei, já decidida. Fui na igreja cedinho, falei, pastor, eu vou lá na minha mãe. Eu falei, vou lá. A senhora sabe onde ela mora? Eu falei, sei. Parecia que ela estava me esperando. Ela era amigada com um rapaz. O rapaz bateu nela aquela madrugada, a noite todinha. Quando eu cheguei lá, bati no portão, ela falou, quem é? Eu falei, sou eu, mãe, a Mônica. Ela falou assim, mas você me perdoou, minha filha? Eu falei, se eu estou aqui, mãe, eu estou aqui de coração limpo, eu não vou matar a senhora mais. Eu falo que a minha sinceridade de ganhar minha mãe foi tão grande que hoje ela é obreira comigo. A nossa reconciliação foi tão grande que Deus não deu vida só para mim, Deus deu vida para minha mãe também.
uma virou amiga da outra, uma dando força para a outra. E ali eu saí na sede de ter esse Espírito Santo, porque eu fui orientada que enquanto eu não fizesse isso, o Espírito Santo não podia descer sobre a minha vida. Esse dia foi numa vigília, foi 3h da manhã. Foi o melhor dia da minha vida. Eu falo que eu tenho 17 anos, que eu nasci de novo. Eu me casei com o Espírito Santo. Aquela necessidade que eu tinha de ter, de buscar lá no mundo a droga, o sexo, a vida errada, eu inverti tudo isso para ganhar alma. Hoje eu vivo para que a minha vida seja um testemunho para ganhar almas. Hoje a minha vida é outra vida, né? Hoje, além de eu ser feliz, sou amiga da minha mãe, tenho minha mãe. Por mais que eu tinha conquistado, né, tudo, eu falava para Deus, Deus, ainda falta algo, né? Que é minhas filhas, me saber se elas estão vivas ou mortas. Deus me deu essa graça. E eu reencontrei as minhas filhas. Tudo preparado de Deus, muito, muito meiga. Me chama até de mãezinha. E hoje eu vivo para minha família. Hoje, aquilo que eu sonhei em ter com a minha mãe, quando eu era criança, hoje eu tenho com a minha família, com os meus filhos, né? Eu tinha um sonho de estudar, porque eu não tive estudo, né? Eu falei, eu vou fazer uma faculdade. Os meus professores choraram com o meu testemunho, porque eu fui moradora de rua em frente a essa faculdade. Eu dormia na praça, de frente da faculdade. E o dia que eu entrei na faculdade, eu lembrei muitas noites que eu dormi naquela praça. E eu nem conseguia imaginar que um dia eu estaria entrando naquela faculdade, não para pegar uma comida do tambor, um pedaço de lanche do lixo para eu comer, e que eu estaria entrando ali como uma estudante, como uma universitária. Então, tudo que eu tenho hoje eu devo ao Espírito Santo. Eu falo para os meus filhos que eu poderia perder tudo, igual o Jó perdeu. Perder todos eles, perder minha casa, perder tudo. Mas jamais perder o Espírito Santo. Porque se hoje eu tenho motivo de sorrir, é porque eu tenho o Espírito Santo. Pois é, minha amiga, meu amigo, um testemunho desse é muito difícil a gente segurar as lágrimas. Porque a gente sente, por um lado, a dor, o sofrimento, a rejeição que essa senhora, quando tinha 8 anos de idade, teve, e da própria mãe. E depois ser jogada na rua e viver criada pelo mundo. E ela nutria um ódio de mortal contra a mãe, contra o pai. Enfim, é doloroso. Por outro lado, nós vemos o poder de Deus. Poder de Deus. E veja que foi uma palavra. O bispo Clodomir foi direto, profetizou direto para ela, sem saber, porque o Espírito Santo o dirigiu para isso. E ela foi livre da prisão naquela semana. É brincadeira, é muito poder de Deus, não é? É ou não é? É coisa muito forte. E não só isso, mas resgatou a vida dela, mudou a vida dela. Ela não tinha estudo, fez faculdade, perdoou a mãe, foi restaurada, sua amizade da mãe foi restaurada, restabelecida. Reencontrou as crianças que ela tinha dado à luz com 14 anos de idade.
Tudo isso aconteceu porque o Espírito de Deus desceu sobre ela. O Espírito de Deus guiou o bispo Clodomir, que guiou uma palavra para ela, que guiou a vida dela. A partir daquele momento as coisas mudaram, porque ela creu na palavra de Deus. Ela creu na palavra profética. Minha amiga, meu amigo, é o que se lê, que se vê na Sagrada Escritura, quando Deus disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer dizer, as pessoas que desacreditam de Deus por conta dos males, das mazelas que têm vivido, quando clama a Deus, mesmo que não o conheça, mesmo que não mereça, mas quando clama o Deus invisível, infinito, desconhecido, mas o único e verdadeiro Deus, então, eis a resposta. Foi o caso dessa senhora, a Mônica. Muito grande, muito glorioso esse testemunho. E eu, minha amiga, meu amigo, estendo esse convite para você que está nos assistindo, que provavelmente esteja na mesma situação, ou talvez até pior. Então, Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Inclusive, nós temos um testemunho aí muito maravilhoso de uma criança que prova a existência de Deus. É muito forte. Olha só o testemunho dessa criança. Dios sí existe. Claro que existe. Hay muchas pruebas que lo avalan. Por ejemplo, es como el aire. Lo sientes, lo respires, pero no lo puedes ver. Muchos me preguntan, a ver. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, déjame decirte algo. Dios está en todos lados. Pero ¿qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados. Porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le clama, donde se le da oportunidad. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Dios es un caballero. Muchos exigen: es mi libre, déjame vivir como quiera. Claro, Dios es un caballero. Dios te va a dejar vivir como tú quieras, pero luego no le echen la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos. Dios, ¿qué tiene que ver? Muchos me dicen, a ver, te pongo este otro ejemplo. ¿Tú dejarías entrar a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. ¿Verdad que no? No. Con Dios es igual. Dios no puede entrar a un corazón que no se le da oportunidad de vivir. Y les voy a decir un consejo, que con esto me despido. Este caminar es por fe que hay que aprender, que es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en Él creo. Que aula, hein? Que aula! Em poucas palavras, ele disse tudo. Só não aproveita quem não quer. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com outro testemunho. Tomar decisões na vida não é tarefa fácil. A vida sempre sugere muitas opções. Sem você perceber, coisas e pessoas estão orientando a sua vida, seja em conselhos, tecnologia, site de busca. E o que você tem encontrado? Mais dúvidas? A palavra de Deus é uma bússola e um verdadeiro manual para a nossa vida. E toda quarta-feira aprendemos como extrair as bênçãos que nela estão prometidas. Começando pela maior e principal promessa, o recebimento do Espírito Santo.
Quando você casar com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, vai fazer morada em você imediatamente e você será feliz. Participe da Escola da Fé, toda quarta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Edgar de Andrade, sou da cidade de Sorocaba. Antes de ter o Espírito Santo, minha vida era assim. Tinha uma família classe média, né? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai trabalhava no comércio um açougue de domingo a domingo. Então ele sempre falava para mim: filho, estude, não seja o que eu sou, trabalho muito, não aproveito nada. Minha mãe foi mãe e pai para mim. E eu me via aquela falta, a presença do meu pai. E eu sentia, porque eu queria estar meu pai próximo de mim, eu queria isso. Mas eu entendia também que ele tinha que trabalhar. E eu fui crescendo assim, aprendendo. O sonho nosso, pelo menos o meu, é ter alguma coisa, ter uma família, poder ajudar, né, a família, usufruir, que nem o pensamento de um garoto novo, é ter um carro bom. Eu falo, se um dia eu tiver alguma coisa, eu vou ter uma casa com piscina, aquele sonho. Mas logo eu já comecei a ter açougue, o mesmo ramo do meu pai, mas muito novo, sem experiência nenhuma. Então eu consegui esse comércio, as coisas apareciam para mim. Em menos de um ano eu tive 3 açougues com um sócio. Mas da mesma forma que eu conquistava, eu perdia. Eu perdi tudo em um ano. A pessoa foi vendendo, eu não sabia administrar, não sabia negociar, não sabia nada. Eu só punha a força do meu braço para as coisas. Aí eu procurei o espiritismo. Aí não me acrescentou nada, só me deixou para baixo. Eu depositava uma força em umas coisas que não davam resultado, sabe? Então eu tinha que ser bonzinho, eu tinha que ser caridoso, mas eu mesmo não me preenchi em nada. O que acontece? Até então, de eu levar tudo que eu aprendi no espiritismo para a vida profissional. Eu cheguei a um tempo de acender uma vela e eu perdi a empresa. Eu fechei a empresa e a vela ficou acesa. Acho que bateu um vento, tombou, perdi a empresa toda. Pegou fogo, perdi tudo. De tudo acontecendo na minha vida. Como a minha esposa, a Miriam, morava na mesma rua que eu, a gente se conheceu. Juntamos as nossas forcinhas e começamos a nossa vida. E começou a ter um confronto na minha vida. Eu fui começando a perder as coisas, começaram a roubar carro meu que eu tinha, fui arrastado em enchente, perdi o carro. Naquele tempo eu pensava, é um karma, né? Eu não vou conseguir vencer, eu nasci para ser um derrotado. E um dia minha esposa chegou na empresa e me viu daquele jeito. Daí ela falou assim, Edgar, só tem um jeito para você, a Igreja Universal. Como eu já seguia outras igrejas, eu falei, eu vou fazer o que na Universal? Não tenho nada para fazer lá. Fiz assim, ironizei ela. Ela falou, vou eu e a Giovana, nós vamos para a igreja. Eu lembro que ela foi para a igreja, numa terça-feira. Aí na outra semana, ela me convidou, eu falei, eu fui. Já de imediato eu aceitei o convite. Chegando lá, era uma libertação. Falou, nós estamos em guerra. Eu falei, nossa, guerra, que lugar que é esse? O que eu estou fazendo aqui? Falou, nós estamos em guerras contra o mal. Ali me chamou a atenção, ali mexeu comigo. Aquele pastor, naquele momento, me passou confiança. É um lugar que eu me senti bem e acreditei. Eu falei, não, eu vou me lançar. E eu fui aprendendo devagar. Mas a hora que eu entendi o que o Espírito Santo fazia na pessoa, que aquele que se sacrificasse, se entregasse, se lançasse, mudaria a sua história, o pastor falou para mim, tem que ser vida por vida. Então, eu entendi, eu tinha que entregar minha vida para Deus, eu tinha que pôr Deus acima de tudo. Então, a partir que eu tive o Espírito Santo, né, tudo mudou. Ali foi a transformação na minha vida, porque aí eu comecei a sacrificar, eu virei dizimista, tudo que era de ruim eu fui tirando. Mas como? Buscando, orando, jejuando, me entregando, aprendendo a palavra, confiando nos homens de fé que estavam naquele altar.
Vindo à Fogueira Santa de Israel, eu fiz um sacrifício. E através desse sacrifício, quando eu desci do altar, eu já desci diferente. Ali nasceu uma certeza de eu ter o meu negócio. Na hora, o Espírito Santo já me mostrou. Vai para cima do que você quer, dos seus sonhos, tudo. O que aconteceu depois dessa Fogueira Santa? Deus me deu a ideia de eu montar um negócio que eu já trabalhava. Se eu era o gerente, tocava tudo aqueles mais de 50 funcionários ali, eu não podia ter o meu? Então, eu falei, eu vou começar do pequeno. Então, eu comecei num lugar pequeno, onde três empresários tinham falido, era um sobrado com umas câmaras frigoríficas, falido, 3 pessoas. Eu chamei o proprietário, ele acertou um aluguel irrisório. A empresa começou a crescer. 2 anos depois, nós conseguimos uma sede própria, numa casinha alugada, sobrado ali, que ninguém dava nada por aquilo. 2 anos tive uma sede própria, um terreno de 1.000 metros. Eu no trabalho hoje, eu sou uma parte e minha esposa é outra, a gente se completa. Então, eu chego na empresa, a primeira coisa que eu peço, Senhor, me dê sabedoria, o Senhor que conduz a minha empresa, me direciona. A empresa vem crescendo numa crise que falam, a gente vem crescendo. Eu fiz votos que duplicou meu faturamento, coisas de meses. Mas não é faturamento de 100 mil, é de milhões. Sabe, é só o poder de Deus mesmo. Eu, com meus braços, jamais, pela minha capacidade, jamais teria o que eu tenho hoje. Tenho uma casa próspera, um condomínio assim, sabe, imenso. Para quem morou perto de uma favela, perigoso ali, eu vejo aquele lago lindo, aquela segurança, uma empresa, sede própria, ampliando, carros que eu comecei com vans, hoje tem caminhões, né? Vejo propriedades na praia, tenho propriedades perto de represa, tenho propriedades que eu alugo. O Espírito Santo é tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. Sem Ele é vida por vida, sem Ele eu não sou nada. Eu tenho certeza, se eu sair do caminho de Deus, sair do altar, eu não tenho mais vida. Ele me deu tudo. E eu quero viver muito mais até o dia que Ele me levar, que é o dia da minha salvação. Não tem preço, não tem a minha riqueza, não tem nada que eu poderia trocar. A Fogueira Santa de Israel é a maior campanha de fé para a transformação da história da sua vida. Uma campanha baseada na Palavra de Deus. No mês de dezembro, vamos juntos ao Monte Carmelo, um lugar de decisão. Foi nesse monte que Elias desafiou os profetas de Baal, dizendo: então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nos dias de hoje, não será diferente. Deus irá descer e transformará a sua história, começando pela maior conquista, o Espírito Santo. O maior tesouro que eu conquistei, que eu tenho hoje, é o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. É momento de decisão. É vida por vida. Fogueira Santa de Israel. O desafio da fé no Monte Carmelo. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Pois é, eu quero que você saiba o seguinte. Vou dar uma dica para você, e foi falado para o seu Edgar. Quando nós falamos em Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito da criação. Foi Ele quem falou e as coisas que não existiam vieram à existência. Então, o Espírito Santo, você já imaginou o Espírito Santo dentro de você? Porque você
você como eu, qualquer pessoa tem talento. Todos nós temos talentos. Todos nós temos uma força. Uns têm uma força maior, outros têm uma força menor. Uns são grandes, são resistentes, são fortes, e outros são menos resistentes, menos fortes, mas todos têm uma força. Ou não tem? É ou não é? Mesmo aquela criatura que está lá no hospital, que está numa UTI, mesmo ela fragilizada pela enfermidade, ainda lhe resta uma força. Ou não resta? A força da mente, a força do pensamento, a força da fé, o poder da fé. Então, por menor que seja essa força que você tenha, meu amigo, que está aí dentro de você, imagine quando você recebe o Espírito Santo, o poder do Altíssimo. Quer dizer, você recebe o poder do Todo-Poderoso que junta seu poder com a sua forçazinha, com a sua força pequena, insignificante. E aí, minha amiga, há uma explosão da fé. Aí acontece o que ninguém consegue entender. É isso que é a Fogueira Santa de Israel. Você coloca toda a sua vida, toda a sua força, o que lhe resta de força, toda a sua energia, tudo no altar, então vem o Espírito do altar, o Espírito do Altíssimo, para unir força com você, para casar sua força com você e fazer com ele, você, uma única pessoa. Um espírito com ele. E aí você vai arrebentar. Tem que arrebentar. Não há chance de não arrebentar. Não há a mínima chance de dar errado. Agora, muitas pessoas dizem, bispo, mas eu já fiz a Fogueira Santa e não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque não colocaram toda a sua força. Se você não colocar a sua força, nem tente, nem se aventura, não faça, não participe. Mas você que é definido, você que crê na palavra de Deus, porque essa Fogueira Santa não é para fazer uma tentativa, como não foram as outras tampouco, mas é para se lançar, porque Elias, o profeta Elias, foi para o Monte Carmelo e disse lá, olha, se Deus é Deus, o Deus que responder por fogo, com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E, de fato, o Espírito Santo é fogo consumidor. Ele desce sobre aqueles que apresentam o seu foguinho, a sua faísca, mas que apresentam tudo que é, o que são. Então, minha amiga, é tudo por tudo, é vida por vida. Essa é a Fogueira Santa. E se você quiser participar, fique à vontade. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nesta quarta-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão às 8 da noite, mas vamos ter reunião às 10 da manhã, às 3 da tarde, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, que é a Escola da Fé. É a reunião onde se ensina a conquistar o maior tesouro do ser humano, que é a fé. E a fé vem do Espírito da fé, que é o Espírito de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Quando você recebe a fé, então, minha amiga e meu amigo, nada é impossível para você. Vamos assistir agora um fake news. Esses fake news que nós mostramos aqui é justamente para mostrar para todos vocês que, por conta das notícias falsas, muitas pessoas deixam de vir. E o problema não é meu, não. Eu não vou sofrer com isso, não. Mas quem vai sofrer são as pessoas que perdem a oportunidade de mudarem de vida. É isso que acontece nas quartas-feiras. Nós passamos para elas o que Deus nos tem dado. E quem vier, recebe. Quem não vier, fica chupando o dedo. Vamos assistir mais um testemunho. Meu nome é Débora, tenho 32 anos, eu sou de São José dos Campos.
sou enfermeira, pós-graduada e empreendedora. O meu primeiro contato com a fake news, eu via, né, algumas reportagens e a influência que a mídia tinha sobre coisas negativas sobre isso. Falava que o trabalho da Universal era um trabalho demoníaco, que era algo totalmente negativo. Eu ouvi as pessoas também falando que a influência desse homem, né, que era o líder da igreja, que era uma influência muito ruim para as famílias. Eu lembro de um avião que eu vi assim na televisão mesmo, que eles falaram que esse avião ele estava cheio de dinheiro e que esse dinheiro ia para os pastores, que ia beneficiar os pastores, as famílias deles, que eles tinham familiares que eram laranjas. Então isso me deixava ainda com mais ódio da igreja. Essa influência, ela me fez pensar que o bispo era uma pessoa péssima, era uma pessoa ruim, uma pessoa negativa que se aproveitava das pessoas, que o trabalho da igreja era para isso. Eu não conseguia ver Deus, não conseguia. Era uma barreira muito grande que tinha sobre mim, mas isso era muito fruto dessas fake news. Bom, a primeira vez que eu fui convidada para ir na Igreja Universal, de fato, foi pela minha irmã. Né? Foi uma pessoa que insistentemente ela me convidava para a Igreja Universal. E eu já tinha um preconceito, né? Então eu falava que não, e eu era bem dura com ela. Eu falava que eu nunca ia naquela igreja, que eu não concordava com aquilo que era pregado. E eu sempre negando esses convites, até que um momento da minha vida eu passei por situações muito difíceis. Né? Eu tive uma desilusão amorosa muito grande, eu me vi desempregada de um cargo bom que eu tinha numa empresa. Eu digo que eu não tinha vida, porque eu tinha síndrome do pânico, eu bebia para dormir, eu carregava assim, infecções frequentes, de doenças mesmo, né? Então a farmácia, eu digo que eu deixava o meu valor, muito dinheiro na farmácia. Eu procurei auxílio em psicólogo, em psiquiatra, então assim, era um absurdo as coisas que eu buscava, mas eu não aceitava ir na Igreja Universal. Até que chegou um dia que algo falou tão forte comigo, que eu falei, ela nem me convidou mais. Eu falei, poxa, eu ia ter uma inauguração, né, de uma catedral no local em que eu morava na época, e eu falei, hoje eu vou. Primeiro dia que eu pisei, eu já tive paz, que era algo que eu não tinha. Eu tive paz. E depois disso, eu falei, eu nunca mais quero sair daqui. Então, eu continuei frequentando, conhecendo melhor o trabalho da igreja, e eu vi que não era nada daquilo que a mídia falava. Então, foi maravilhoso para mim. Eu não entendi o que era o Espírito Santo, mas eu ouvi falar que ele transformaria a minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a falar, mas quem é Espírito Santo? Quem é Jesus? Eu não sabia nem quem era Jesus. Eu não sabia quem era Deus, eu não entendia. Então, eu comecei a entender. Eu falei, meu Deus, existe Deus, existe paz, existe algo que eu ainda não conheço e eu estou conhecendo aqui. Um lugar que eu critiquei tanto, que a mídia fala tão mal, mas aqui está fazendo a diferença, eu estou tendo vida. Eu comecei a ouvir falar sobre dízimo, né, que o dízimo era algo muito importante, que você tinha que devolver, né, na palavra, falava que você deveria devolver aquilo que era de Deus, e que o que ficava na sua mão ia ser tão abençoado, né, e eu comecei a praticar isso. Eu comecei a ser dizimista. E foi algo natural, ninguém me forçou, ninguém me obrigou a dar nada na igreja. Eu não tinha mais doença, eu não gastava mais todo o meu valor na farmácia, então eu me tornei dizimista, aquele valor ficou abençoado, eu não precisava mais deixar meu salário lá na farmácia, nem em bebida, nem em noites, né, nem nada disso. Eu vi que todas as áreas da minha vida, elas foram se encaixando. Eu senti o perdão, o amor de Deus tão forte dentro de mim, foi uma experiência que eu não tinha tido em lugar nenhum, que eu não achava em lugar nenhum. Então foi assim, o dia mais feliz da minha vida. Parecia que eu estava no céu ali, eu e Deus, e Ele falando para mim que ele era comigo. Então assim, o que eu não ouvia de ninguém, o que eu não tinha em lugar nenhum, eu ouvi de Deus falando isso para mim. Então eu conheci Deus. Eu me senti muito prejudicada pelas fake news, porque isso atrasou o meu processo do novo nascimento. Atrasou muito.
porque eu acabei acreditando em algo que não existia, que não era real, que eu não procurei a fonte verdadeira disso. Eu filtro muito bem aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Algumas emissoras eu já não assisto mais, porque elas não têm um conteúdo benéfico, eu acho que para a vida de ninguém, nem para a vida do cristão. Então, o conteúdo hoje que chega até mim, que eu absorvo, é o conteúdo da fé, que eu acho que é isso que move o ser humano, é isso que vai levar você a ter vida. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Espírito Santo, e sem ele eu não estaria aqui. Eu quero pedir perdão ao Bispo Macedo, ao trabalho, essa obra grandiosa do Espírito Santo, a todos os pastores, os bispos, os obreiros que me ajudaram, que ajudam as pessoas diariamente, não tem feriado, não tem folga para abençoar as pessoas. Agradecer muito ao Bispo Macedo, ao trabalho da Igreja Universal. Muito obrigada pelo que eu sou hoje. Então eu desafio você a estar aqui ou numa igreja mais próxima, a Igreja Universal do Reino de Deus, e ver se realmente é verdade. Você procurar e assistir uma reunião. Eu tenho certeza que você vai sair diferente. Eu não sei se você notou, ela falou, as fake news criam uma barreira para impedir as pessoas de virem na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, as fake news são um movimento, ou é um movimento do diabo, do mal, para impedir que as pessoas cheguem a Deus, para impedir que as pessoas cheguem aos benefícios de Deus. Talvez você diga assim, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, você não acredita em Deus, tá certo, mas você acredita no mal. Porque quem não crê em Deus é porque só crê no mal. Quem não crê em Deus é porque só crê no mal. E quando ela crê no mal, ela não tem condições de receber alguma coisa do bem, porque ela não vai buscar o bem, ela não sabe que existe o bem, ou não crê, não quer acreditar que existe o bem. Então, essas pessoas, quando vêm na Igreja Universal do Reino de Deus, o que elas têm para dar? O que elas têm para serem roubadas? Nada. Tem nada. Ela não tem nada para dar. Ou não é? Isso é verdade ou não é? Quando a pessoa vem, ela vem desempregada, vem sem dinheiro, vem deprimida, vem doente, enferma, desenganada pela medicina, descasada, mal amada, enfim, é um inferno. Pessoas que vêm porque estão vivendo no fundo do poço. Então, essas pessoas, graças a Deus, que Deus tem trazido essas pessoas, justamente essas pessoas perdidas, para que nós possamos ajudá-las. E então mostrar a grandeza dele na vida delas. Pois é, porque quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos a palavra de Deus, essas pessoas que estão perdidas recebem logo imediatamente uma esperança, uma luz, uma fé, e começam a desenvolver o seu potencial. E quando elas colocam o seu potencial, unem o seu potencial, a sua força, ainda que seja mínima, quando elas unem essa força mínima com o poder do Todo-Poderoso, aí já era. Acontece testemunhos como esse. É muito forte, né? É glorioso. Minha amiga, meu amigo, eu queria que você soubesse que na Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente às quartas-feiras e aos domingos, nós ensinamos a palavra de Deus, nós nos esmeramos em passar para as pessoas, não apenas fazer uma oração, mas, sobretudo, nós temos um ensino de como você deve pautar a sua vida, organizar a sua vida, não de acordo com a nossa mente, a nossa doutrina, mas de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse, a minha palavra passará tudo, mas a minha palavra jamais passará. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Aqueles que desenvolvem a sua fé nela são beneficiados porque é a palavra de Deus. Nós vamos fazer a oração por você.
E eu queria que você preparasse um copo com água, colocasse aí em cima do seu rádio, o seu televisor, para que possamos ungí-la e em seguida você vai beber, tá bom? Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido e amado, Senhor dos céus e da terra, único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, de toda adoração. Tu és único, meu Pai. Porque Tu és único, nós invocamos a Ti. Nós não dividimos a nossa fé com ninguém, é só contigo. Ou o Senhor é ou o Senhor não é. Foi o que aconteceu com o Teu servo, o profeta Elias. Quando ele fez um desafio aos 850 profetas, incluindo de Baal, todos aqueles profetas, todos eles invocaram os seus deuses, muitos deuses, mas ninguém respondeu. Mas quando o teu servo invocou o Senhor respondeu, porque o Senhor é o único, o Senhor é o único, e não há como haver ou uma resposta ou uma solução se não houver uma invocação sincera a Ti, meu Pai. Então eu te peço agora em favor dessas pessoas que me ouvem, que me assistem, que participam dessa programação, que estão sentindo, antes mesmo dessa oração começar, já estavam sentindo-se bem. E imagine, se aqui numa programação simples, elas se sentem bem, imagine quando elas estiverem no templo, quando elas estiverem na igreja, na Igreja Universal do Reino de Deus, envolvidas com o Teu Espírito. Ó, meu Pai, eu te peço então que venha ao encontro da necessidade dessa criatura que me ouve e está desesperada. Essa criatura que não sabe mais o que fazer. Eu peço que nesse instante, nesse momento, nesse exato instante, o Teu poder desça sobre esta casa, sobre esta vida, onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, na rua, num hospital, num presídio, num sanatório, onde quer que ela esteja, ela seja visitada pelo Teu Espírito, meu Pai, para animá-la, para fortalecê-la, para que ela venha tomar atitudes que venham beneficiar a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço também por essa água, para que quando essa criatura beber dessa água, ela seja inundada da sua grandeza, da sua força, do Teu poder, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, pessoalmente eu estou falando o que eu vou fazer, e por isso eu me anuncio às 8 da noite, porque eu não posso estar nas demais igrejas universal. Mas o Espírito que estiver em mim, o Espírito que tem estado comigo e estará nesta quarta-feira para abençoar os que vierem aqui no templo às 8 da noite, esse mesmo Espírito estará com os meus colegas espalhados por esse Brasil e por esse mundo afora, o Espírito Santo. Qualquer igreja universal do Reino de Deus que você for, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai usar o servo dele para abençoar a sua vida. E é o que nós estamos crendo e prometendo aqui para esta quarta-feira à noite aqui no templo. Tá bom? Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Tomar decisões na vida não é tarefa fácil. A vida sempre sugere muitas opções. Sem você perceber, coisas e pessoas estão orientando a sua vida, seja em conselhos, tecnologia, site de busca. E o que você tem encontrado? Mais dúvidas? A Palavra de Deus é uma bússola e um verdadeiro manual para a nossa vida. E toda quarta-feira aprendemos como extrair as bênçãos que nela estão prometidas.
começando pela maior e principal promessa, o recebimento do Espírito Santo. Quando você casar com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, vai fazer morada em você imediatamente e você será feliz. Participe da Escola da Fé, toda quarta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus.